A gente estava falando, portanto, da necessidade da obrigação e então do título serem sempre possuírem esses três atributos, né? Liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez, portanto, é aquilo que não precisa de nenhuma outra operação para que aquilo seja verificado. Portanto, aquilo é já conhecido. O valor é líquido no sentido de que não há nada que necessite ser feito para que se apure mais algum tipo de valor. Nesse ponto, é importante o parágrafo único do 786, que diz que a simples operação matemática, por exemplo, a aplicação de juros, de correção monetária, não desfaz a liquidez de um título de uma obrigação. Portanto, continua sendo líquida a obrigação, que depende ainda de uma apuração de uma mera conta de matemática. Então, a liquidez se mantém nesse caso. A outra coisa, no 787, faz menção às obrigações condicionais, ou seja, uma obrigação só será exigível, se for condicional, se o credor comprovar no início da execução que a contraprestação ou que a condição foi implementada. Portanto, o credor de uma obrigação condicional ou o credor de uma obrigação que ainda tenha que promover uma certa contraprestação, ele só terá a possibilidade de executar a sua obrigação se, ao ajuizar a execução, ele comprovar que a condição já se implementou ou que a contraprestação que ele devia fazer de fato foi feita e, portanto, o devedor não tem mais nenhum obstáculo a impor em relação a essa exigibilidade. Então, o 787 tem nesse sentido também. E o 788 quase que só complementa isso, dizendo que a obrigação deve ser cumprida não do jeito que o devedor deseja, mas exatamente do jeito que a obrigação deve ser cumprida nos termos do contrato ou do título. Portanto, essas são algumas informações iniciais para que a gente possa, de fato, começar a estudar quais seriam os títulos executivos extrajudiciais definidos pelo Código de Processo Civil. Lembrando que esse rol de títulos executivos ele é basicamente no 784, portanto, o 784 ele define esse grupo de títulos executivos, mas também há alguns títulos executivos definidos em leis especiais. Portanto, a lei que cria um título executivo, além desses do Código de Processo Civil, vai dizer textualmente que nessa obrigação nascerá o título tal, a que se dará a condição de executoriedade. Portanto, a lei vai nos informar essa condição. Mas quase que a maioria deles, a grande parte deles, está arrolada no artigo 784, que diz exatamente isso. São títulos executivos extrajudiciais, ou seja, forjados pelas partes fora do ambiente judicial. Portanto, formados na própria relação privada que se estabelece entre eles. Qual é o primeiro título executivo? O primeiro título executivo são os chamados títulos de crédito. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o cheque e a debênture. Portanto, são aqueles chamados títulos de crédito, estudados pelo direito empresarial, que são documentos emitidos pelo devedor ou pelo credor e que atestam uma relação de direito comercial e a vida entre eles e que desta obrigação nasceu um documento que suporta essa obrigação e que pode ser cobrado imediatamente por uma ação de execução sem necessidade de que haja uma ação de conhecimento que condene alguém a pagar. Portanto, esses títulos já impõem uma obrigação de pagar, porque se tratam de obrigações presumidamente líquidas, certas e exigíveis. Portanto, os títulos de crédito. O segundo grupo de títulos executivos é a escritura ou outro documento público assinado pelo devedor. Portanto, são as escrituras públicas assinadas pelo próprio devedor. Portanto, as declarações de vontade emitidas ou os contratos emitidos pelo próprio devedor e assinado por ele, confessando-se devedor, esse documento público ele assume, portanto, essa feição de título executivo extrajudicial também, pronto para ser executado imediatamente. Voltaremos.